Seja A um número real tal que A é maior que zero e A diferente de 1, considere a equação A elevado x ao cubo igual a na x elevado ao cubo, na variável x. Sobre o número de soluções dessa equação, é correto afirmar que... Bom, então vamos resolver essa equação. Então eu tenho a seguinte equação. A elevado a x ao cubo, então o expoente do A é x ao cubo. E aqui eu tenho A na x como base, e isso está elevado ao cubo. Bom, o que acontece aqui? Quando nós temos uma equação de potências, significa o seguinte: se você tem, eu vou colocar aqui, x elevado a A igual a x elevado a B, isso daqui vai ser uma igualdade se e somente se o nosso A for igual a B. Porque você tem mesma base, então para que isso seja uma igualdade, os expoentes também têm que ser iguais. Tranquilo? E veja só, aqui nós temos bases diferentes. Tá? Aqui nós temos o A e aqui nós temos A na x. Então, por enquanto, são bases diferentes. Logo, nós precisamos converter isso para a mesma base. Só que a gente vai conseguir converter isso para a mesma base aplicando uma propriedade de potência. Que propriedade é essa? Então, se você tem x elevado na A e isso está elevado num outro expoente, uma potência de uma potência, você pode escrever isso como x elevado na A vezes B. Isso se aplica neste caso aqui, ó, porque nós temos x, que é uma potência, que está elevado em outra potência. Então, segundo a propriedade, basta você multiplicar os expoentes. Logo, aqui vai ficar ax ao cubo. Vou escrever melhor aqui. E eu já não vou colocar esse parênteses mais, tá? E aqui fica evidente que o expoente é o x ao cubo. E aqui vai ficar a elevado na 3x, porque o 3 multiplicou o x, ficou 3x. Bom, agora eu tenho mesma base. Então, se eu tenho mesma base, basta você igualar os expoentes. Igualando os expoentes, nós temos que x ao cubo tem que ser igual a 3x. E agora a gente vai ter que resolver uma equação para determinar os possíveis valores de x. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos isolar o que tem x de um membro da igualdade para poder calcular essa equação. Então, esse 3x, eu vou escrever ele do lado esquerdo com sinal trocado. Então, aqui ele estava positivo, ele veio para a esquerda, ficou negativo. E isso daqui é igual a zero. Então, nós temos uma equação de terceiro grau para resolver. Só que nós podemos resolver de uma forma muito simples. Tá? Se você observar, existe x aqui e existe x aqui. Então, podemos colocar esse x em evidência. Então, x ao cubo dividido por 1x ainda sobra x ao quadrado. E menos 3x dividido por x sobra menos 3. Isso é igual a zero. Verifica só, se você multiplicar o x, distribuir o x aqui novamente, você volta na expressão de cima. Nós não alteramos nada, né? Só encontramos uma maneira diferente de reescrever. Só que essa maneira diferente de reescrever nos ajuda a resolver rapidamente essa equação. Por quê? Olha só, eu tenho uma multiplicação aqui. Eu tenho x que está multiplicando x ao quadrado menos 3. E eu sei que essa multiplicação tem que ser zero. Então, veja só. Se eu tenho dois números, a vezes b, e eu sei que a multiplicação dá zero, nós temos aqui duas possibilidades. Ou o nosso a é zero. Por quê? Porque 0 vezes o b vai dar zero. Ou também se o nosso b for zero, porque o a vezes o zero também vai dar zero. Então, neste caso aqui, nós podemos dizer o seguinte: bom, esse fator aqui pode ser zero. Se esse primeiro fator é zero, implica que o nosso x vale zero.
Mas esse outro fator, que é o termo que está no parênteses, também pode ser zero. O que implica também que x ao quadrado menos 3 tem que ser igual a zero. Uma solução nós já encontramos. Qual é? X igual a zero. A outra, a gente vai ter que resolver uma equação de segundo grau. E ela é facilmente resolvida, né? Por quê? Basta você isolar o seu x ao quadrado. Então, esse menos 3 vem para a direita positivo. Agora, eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E raiz quadrada de 3 fica raiz quadrada de 3. Módulo de x a gente pode escrever como mais ou menos a raiz quadrada de 3. Pronto, nós encontramos então as outras duas soluções. Quais são então todas as soluções que nós temos? X igual a zero, x igual a menos raiz quadrada de 3 e x igual a raiz quadrada de 3. Só que o exercício ele nos pediu para fazer uma análise quanto à característica das soluções dessas raízes. Então veja só, essa raiz aqui é uma raiz inteira, natural, né? X igual a zero, e x igual a menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 são raízes irracionais, tá? Então, vou colocar aqui a letrinha que pertence ao conjunto, tá? Então, aqui é um número irracional, aqui também é um número irracional, e aqui a gente pode dizer que é um número inteiro. Bom, então, nós temos uma solução inteira e duas soluções, ou duas raízes irracionais. Logo, é essa a opção que você tem que marcar. Bom, e você pode conferir isso, tá? E você pode conferir isso colocando lá naquela equação inicial. Então, vou fazer aqui um exercício interessante para vocês verificar a prova real. Então, nós chegamos que a nossa equação é ax ao cubo igual a na 3x. Olha o que acontece. Se você colocar x0, vai ficar a na zero ao cubo igual a 3 vezes zero. O que acontece? Zero ao cubo continua sendo zero. E a elevado na 3 vezes zero, que também dá zero, vai ficar a na zero. A na zero vai dar 1. E a na zero também vai dar 1. 1 é igual a 1? Sim, então fechou. De fato, x igual a zero é solução. Agora, posso apagar essa parte aqui para mim não ter que apagar o restante. Vamos aplicar a segunda raiz, a segunda solução. Menos raiz quadrada de 3. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 3 ao cubo igual a na 3 que multiplica menos raiz quadrada de 3. Bom, aqui a gente precisa de um espacinho para resolver. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, menos raiz quadrada de 3 ao cubo fica menos raiz quadrada de 3, que multiplica menos a raiz quadrada de 3, que multiplica menos a raiz quadrada de 3, porque está elevado ao cubo. Se você multiplicar esses termos aqui, observa só. Menos com menos vai dar mais, e mais com menos dá menos. Então, a resposta vai dar um número negativo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Só que ainda sobrou essa raiz quadrada de 3, que eu vou deixar ela aqui. Raiz quadrada de 9 é exata, dá 3. E eu permaneço com essa raiz de 3 aqui. Então, a resposta deu menos 3 raiz de 3. Então, aqui fica a na menos 3 raiz quadrada de 3. O que acontece se você multiplicar 3 por menos raiz quadrada de 3?
dá menos 3 raiz quadrada de 3. Tá vendo? Mesma base, mesmo expoente, logo também é igual. Logo, a segunda raiz também vale. E para finalizar, podemos colocar agora a raiz positiva. Então, fica a na raiz quadrada de 3 ao cubo igual a na 3 raiz quadrada de 3. O processo aqui é o mesmo, né? Semelhante aqui, ó, só que aqui é positivo. Então, aqui é positivo, positivo e positivo. Regra dos sinais. Tudo mais com mais continua sendo mais. Então, aqui fica mais, aqui vai ficar mais, e fica 3 raiz quadrada de 3 positivo. Logo, aqui fica a na 3 raiz de 3. E 3 raiz quadrada de 3 é o próprio 3 raiz quadrada de 3. Logo, temos a igualdade, o que confere que x igual a raiz quadrada de 3 também é a solução dessa equação exponencial, né, de potências. Logo, uma solução inteira e duas soluções irracionais.